eu e todos nós que estamos na sala, né, e nos iluminando com a leitura de Gálatas hoje, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Eu escolhi uma mensagem, a perfeição, pensando que nós estamos sempre à procura de algo mais perfeito. Às vezes muitos abandonam a fé, abandonam o evangelho à procura de uma perfeição que não existe, né? Perfeito só Deus. O homem saiu pelo mundo à procura da mulher perfeita. Depois de 10 anos de busca, resolveu voltar à sua aldeia. E seu melhor amigo lhe pergunta: encontrou a mulher perfeita em suas andanças? O homem responde: ao sul, encontrei uma mulher linda. Seus olhos pareciam duas pérolas. Seu cabelo era da cor da asa da gradaúna. Seu corpo era lindo como de uma deusa. O amigo entusiasmado diz: onde está sua esposa? Infelizmente, não era perfeita, pois era muito pobre. Aí fui para o norte e encontrei uma mulher que era a mais rica da cidade. Não tinha nem noção do poder e do dinheiro que tinha. E o amigo fala: então, essa era perfeita. Não, respondeu o homem. O problema é que nunca vi criatura mais feia em toda a minha vida. Finalmente, ao sudoeste, conheci uma mulher linda. Sua beleza era de ofuscar os olhos. Tinha muito dinheiro, era perfeita. Então você se casou com ela, não é, amigo? Não, porque infelizmente ela também procurava o homem perfeito. Né? Que nós encontre a perfeição em Deus, e mais nada. Amém. Então, pessoal, nós, para o encontro de hoje, temos essa proposta da gente entrar no capítulo 1 de Gálatas. O próximo encontro vai ser o capítulo 2, no outro capítulo 3, e assim sucessivamente. Hoje, então, nós temos o grande tema, assim, que colocamos foi o apostolado, né? Paulo como apóstolo. Vamos ver por que disso. Peguei ali a capa do livro do Carlos Mestres, né? Paulo apóstolo, um trabalhador que anuncia o evangelho, para a gente guardar bem na memória que tipo de apóstolo nós estamos falando, né? Visto que no nosso mundo de hoje, muito apóstolo aí aparece na TV, né? Dizendo, eu sou apóstolo, tal, né? De tal igreja. A gente vê, comparar esses apostolados que as igrejas, os grupos, hoje apresentam como apóstolos e como sucessores dos apóstolos, né? Para ver também que qualidade tem esse apostolado. E também o nosso apostolado, né? Também possamos avaliar assim o nosso apostolado. Então essa imagem, eu acho que ela é uma imagem, eu encontrei melhor, assim, é uma imagem boa, né? E o lema que a gente colocou é Gálatas 1:10, né? Se eu quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Toda a carta ao Gálatas, a gente já viu isso na introdução, e agora nesse capítulo 1 vai aparecer de maneira bastante evidente, é um embate, né? Um embate de Paulo na defesa do evangelho da liberdade contra aquele grupo de intrusos que vieram ali espiar a liberdade que a comunidade tinha em Cristo, para dizer que aquilo não era cristianismo, que aquilo não era evangelho, que a comunidade, as igrejas, as comunidades de Gálatas estavam traindo a tradição judaica. A gente não tem propriamente a pregação que esses intrusos fizeram, mas pelo embate da carta do Paulo, nós podemos fazer ideia mais ou menos do que esse pessoal pregava, né? Muito provavelmente esse pessoal dizia, o Paulo quer agradar vocês, não está exigindo que vocês façam a circuncisão, porque vocês vêm do mundo helênico, do mundo grego, mas Jesus Cristo foi circuncidado.
O Paulo quer agradar vocês, não colocando as leis do Antigo Testamento nas costas de vocês, mas ele deveria fazer isso. Se ele fosse um bom apóstolo, ele faria isso, né? Então, nesse primeiro capítulo, aparece o Paulo se degladiando, brigando com esse grupo, mas o interessante é que a discussão de Paulo não é com os intrusos, a discussão de Paulo é com as comunidades de Gálatas, com as igrejas dessa região de Gálatas. Então, é um embate de Paulo com os fiéis, com os cristãos das comunidades da Galácia, porém, o embate teórico do Paulo não é diretamente com a comunidade, é com esses intrusos, que certamente acusavam Paulo de uma série de coisas, para, desfazendo da biografia do Paulo, desfazendo do apostolado do Paulo, desfazendo da missão de Paulo, pudesse também desfazer daquela compreensão do evangelho que Paulo tinha dado para as comunidades. Então, a questão que nós temos para hoje é essa. Quem são os sucessores dos apóstolos? Né? Quem mesmo que são os sucessores dos apóstolos? O que é ser apóstolo? Nós vamos tentar descobrir isso a partir da carta aos Gálatas. Deixa eu ver se eu consigo. Agora não congelou para mim aqui. Deu. Então, Paulo, apóstolo, e nós também, a pergunta que a gente colocou, essas são o roteirinho que a gente colocou lá naquele primeiro documento de anunciação dos nossos encontros. Então, estou só reproduzindo aqui o que está lá. Paulo, apóstolo, e nós também, a liberdade do apostolado. O quanto Paulo foi livre para dizer para essas comunidades: olha, vocês não precisam aderir à lei do Antigo Testamento, vocês não precisam aderir a Moisés, vocês não precisam ser circuncidados. Olha a liberdade de Paulo diante do Antigo Testamento, diante das normas judaicas. Paulo é muito livre no seu apostolado, né? O peso que essa tradição tinha para quem era judeu, ainda mais um judeu de quatro costados, como Paulo era, né? Um judeu autêntico, um judeu... Ninguém era mais judeu do que ele vai chegar a dizer hoje. Olha a liberdade, né? A liberdade do apostolado. Paulo que realiza em si a mensagem que prega, todo o seu processo de conversão. E a grande pergunta, talvez muito útil para nós hoje, né? É como distinguir um apostolado verdadeiro de um apostolado falso. Sabendo responder essa pergunta, nós vamos também conseguir responder a pergunta de como distinguir um evangelho verdadeiro de um evangelho falso. Porque aqui vocês vão ver que a biografia do Paulo, a missão do Paulo, a vida do Paulo, a pregação do Paulo, a formação do Paulo, está muito articulada com o evangelho que o Paulo prega. Assim como esses intrusos que foram lá na comunidade espiar a liberdade que eles tinham em Cristo e trazer uma outra proposta do evangelho, está muito ligado com a compreensão de apostolado que eles têm. E aí nós podemos trazer para os dias de hoje. Aquele evangelho que aquele que se diz apóstolo lá na TV prega, é o evangelho verdadeiro mesmo? É o evangelho de Cristo mesmo? É claro que não. Essa que é a pergunta para nós. Então, eu tentei fazer um esqueminha aqui, né, para a gente tentar ver o seguinte. A estratégia argumentativa que o Paulo vai usar nesse capítulo 1. A gente lendo o capítulo 1, nós vamos dizer: mas esse Paulo não era muito modesto, né? Ele dizendo: eu sou apóstolo, foi escolhido gratuitamente, revelação direta de Jesus, sou apóstolo mesmo. Por que parece que esse Paulo é tão pretensioso, assim, se elogia tanto, enaltece tanto a biografia dele, o apostolado dele, a missão dele? Esse é um argumento estratégico. Né? Qual é o argumento estratégico? Defender a sua biografia
defender o seu apostolado é defender essa compreensão de evangelho. Qual compreensão? Da liberdade. Se o Paulo não se defende dessas acusações, ele compromete essa compreensão do evangelho. Porque os seus opositores não vieram atacando diretamente o evangelho que o Paulo pregou. Vieram desqualificando a pessoa do Paulo, a vida do Paulo, o apostolado do Paulo, a missão do Paulo. Como que se dissesse, esse nem apóstolo é, o que vocês querem ouvindo desse cara? Esse não é do grupo lá dos apóstolos de Jerusalém. Então, esse não é sério, não levem ele a sério. Ele não é enviado da igreja de Jerusalém. E o Paulo vai dizer, não, de fato eu não sou enviado da igreja de Jerusalém, eu sou enviado por Deus, sou enviado por Jesus. É bem mais profundo do que uma tradição, uma mera tradição judaica. Então, quando a gente fala em apostolado, sobretudo para nós aí, católicos romanos, o peso da tradição sempre é muito grande, né? A sucessão apostólica garantida pela tradição. Em Paulo, nós não temos um apostolado fundado na tradição. É um apostolado que está livre da tradição. Tanto é que ele faz questão de dizer isso. Eu não fui lá a Jerusalém. Eu recebi a revelação direto e já fui para a missão. Eu não fui lá pedir a bênção de Pedro e dos outros apóstolos, porque eu sou tão apóstolo como eles. É um apostolado fundado na liberdade também. Mas, enfim, nós vamos ter tempo de aprofundar e debater isso. Né? Estou aqui só nas provocações iniciais. Então, a estratégia de Paulo é de falar da sua biografia, da sua vida, e aí ele conta a sua vida desde o seu nascimento, ele faz uma narrativa se comparando, inclusive, aos profetas, né? Eu fui chamado desde o ventre de minha mãe, vai dizer Jeremias. Ele pega isso e traz para ele. Vai contar todo o seu processo formativo dentro do judaísmo, dizendo, ninguém foi tão judeu quanto eu era um modelo de judeu, persegui os cristãos. Vai falar desse apostolado, esse chamado que ele teve, que vem de Deus Pai e vem diretamente do Filho para realizar o projeto do Pai. E aí ele vai se defender como apóstolo autêntico, que não deixa nada a desejar em comparação aos demais apóstolos. Vai falar de sua missão, dos lugares onde ele esteve, onde ele pregou, para onde ele foi, e deixando claro que a sua missão não nasce de Jerusalém, ele vai a Jerusalém depois, e é confirmado por Jerusalém. Então, esse processo todo argumentativo de falar da sua vida, do seu apostolado, da sua missão, não é que Paulo está fazendo isso para se defender. Ele está fazendo isso para defender o evangelho da liberdade. É que para defender o evangelho da liberdade, ele vai ter que defender a vida dele agora. Ele vai ter que defender a ação dele. Ele vai ter que defender a missão dele, o apostolado dele. Paulo vai ter que fazer uma defesa da sua biografia, mas não porque ele quer salvar a sua pele, não porque ele quer se tornar um apóstolo importante, mas porque disso depende a credibilidade desse evangelho que ele pregou. Porque se a missão do Paulo não é autêntica, se o apostolado do Paulo é fajuto, se a biografia do Paulo é, de fato, tudo aquilo que os seus adversários estão dizendo que é, então o seu evangelho é um evangelho falso. Não é um evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro tem esses judaizantes que vieram dizer para a comunidade que eles não estão livres da lei, que eles têm que cumprir a lei. É importante a gente ter isso bem claro, a estratégia argumentativa que o Paulo usa. E como ele vai defender sua biografia, seu apostolado, sua missão, para, em última instância, defender o evangelho, se esse evangelho é de fato verdadeiro, então o próprio evangelho consagra a biografia, o apostolado e a missão de Paulo. E aí se encerra o ciclo argumentativo.
Nós tivemos bastante tempo para ler esse capítulo 1. Vocês já tiveram leituras maiores do que essa, né? Tiveram lá um livro para ler e tiveram toda a carta para ler. E dessa vez foi só um capítulo. Então, creio que todo mundo conseguiu ler. E eu vou passar agora para um esqueminha aqui que eu montei sobre o... Ó, deu problema. Sobre essa parte. Então, nós temos ali o capítulo 1 da Carta aos Gálatas. Esse capítulo 1 e 2 são muito autobiográficos. Hoje nós vamos ficar só no 1, nós não vamos nos adentrar no 2. Eles são muito autobiográficos, justamente por isso, porque Paulo está sendo acusado por esses judaizantes, tem que fazer a sua defesa, e ele não se defende para quem o acusou. Ele se defende perante as comunidades que ouviram essas acusações. Isso é bem interessante, né? Paulo não discute com os judaizantes. Paulo não discute com os intrusos. Ele vai discutir com os gálatas, que ouviram esses intrusos e que mudaram repentinamente da compreensão do evangelho da liberdade que Paulo tinha pregado para o evangelho do peso da lei que os judaizantes trouxeram. Então, eu dividi em 3, né? O primeiro do capítulo 1, do 1 ao 5. Depois, então, gente, capítulo 1, do 6 ao 10. O início da carta, né? Do 1 ao 5, tem ali, é praticamente um envelope, é o endereço, né? Quem é o destinatário, quem é o remetente. Então, o autor, o remetente, vai dizer que é Paulo, vai trazer esse título do autor. Paulo se apresenta como apóstolo, né? Sem modéstia nenhuma, e se reconhecendo autenticamente como apóstolo, se colocando, se apresentando como apóstolo. Claro que ele diz que isso não é por merecimento, é por graça de Deus, né? Bastante em consonância com a própria teologia da graça de Paulo, e trazendo o fundamento divino desse título. Quer dizer, ele é apóstolo não pela tradição, ele é apóstolo não pela lei, mas ele é apóstolo por conta do Pai e do Filho. Ele faz questão de citar que ele está com outros companheiros, ele tem companheiros junto com ele. Então, ele é o autor da carta, mas diz, e todos os irmãos que estão comigo. Isso até para dizer o seguinte, olha, eu não estou sozinho, eu trabalho em grupo. O evangelho da liberdade não é uma coisa da minha cabeça, né? Tem outras pessoas que compartilham isso comigo. Então ele deixa claro que tem uma equipe de pessoas junto com ele, companheiros dele. Os destinatários são as igrejas da Galácia, a gente já viu isso. Igrejas, no plural mesmo, com S maiúsculo ali. Então tudo indica que era uma carta circular, não era uma carta para ficar só numa comunidade. O tom da carta, a gente já também estudou isso, sem elogios para Gálatas. Compare, por exemplo, depois em casa, né, a introdução aqui da carta aos Gálatas com outras cartas. Por exemplo, os Filipenses, que eram grandes amigos de Paulo. O tom é totalmente outro, né? Então, se a gente está acostumado com esse tom afetivo, carinhoso, próximo, amigo, do Paulo nas outras cartas, a gente se choca com esse tom mais duro, mais seco, mais direto que nós vamos encontrar aqui. E já aparece ali no endereço, se concentre, por exemplo, no finalzinho aí do endereço, no capítulo 1, versículo 3 em diante. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória dos séculos. Amém. Jesus Cristo que se entregou a si mesmo, então ele faz referência ao sacrifício de Cristo na cruz, que é, em última instância, o que importa, e não o cumprimento da lei. Entregou a si mesmo pelos nossos pecados,
a fim de nos livrar do mundo presente, do mundo mal. Quer dizer, o que nos livra do mundo mal, do mundo presente, do mundo do pecado, do mundo da condenação, não é a lei, mas é Jesus. Quer dizer, Paulo já entra em campo de pé alto, né? Deixando claro a sua teologia cristocêntrica, né? Cristo é o centro, e não a lei. Seguimos uma pessoa, e não uma lei. Seguimos uma pessoa, e não o peso de uma tradição. Então, esse é o início da carta, né? Paulo defendendo que ele é apóstolo, que ele está com uma equipe, e que o fundamento do seu apostolado está em Deus Pai e em Jesus Cristo. Na sequência, do 6 ao 10, nas outras cartas, teria ali uma ação de graças, teria ali uma oração. Se a gente pega as estruturas das outras epístolas paulinas, teria uma ação de graças. Então, o que chama a atenção em Gálatas é a ausência dessa ação de graças. E Paulo já vai direto para um puxão de orelhas para os Gálatas, dizendo o seguinte: admiro-me de que tão depressas abandoneis aquele que vos chamou. Parte puxando a orelha. O tema que o Paulo vai utilizar ali é a defesa de um só evangelho, de que não há outro evangelho, mesmo se pregado por um anjo do céu, mesmo que seja pregado pelo próprio Paulo. E ele repete 2 vezes: seja anátema, seja maldito, seja considerado um herege. A defesa de um só evangelho, de que não há outro. Qual é o conflito que tem? Nós já sabemos por todos os estudos introdutórios, que são esses intrusos, esses perturbadores, esses judaizantes, que, no dizer de Paulo, corrompe o evangelho. Se vocês pegarem o versículo 7, não que haja outro evangelho, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. A gente fala muito em corrupção, né? Virou moda falar em corrupção. Olhem que corrupção grave essa aqui, né? Eles estão corrompendo o evangelho de Cristo, dizendo que essa corrupção do evangelho é o evangelho verdadeiro, e dizendo que a pregação do Paulo não é evangelho verdadeiro. Que o Paulo está fazendo aquilo apenas para agradar os homens, apenas para agradar os Gálatas. O Paulo está pegando leve com vocês, ele está querendo agradar vocês, e por isso que ele não vem com as exigências da lei. E o Paulo diz: cuidado, é eles que estão corrompendo o evangelho. Então, o que está em disputa aqui, o conflito que está estabelecido é: esses judaizantes são os apóstolos, e o que eles pregam é o evangelho? Ou Paulo é apóstolo, e o que o Paulo prega é o evangelho? Paulo está fazendo a defesa do seu apostolado para fazer a defesa da sua pregação do evangelho. E o conflito está estabelecido. E é um texto bélico, é um texto em que o Paulo vai para a peleia com esses caras. Não sei se vocês notaram aí, mas é um texto tenso, né? De Paulo defender que há um só evangelho, não há mais de um, e o que esses outros estão pregando é evangelho falso. Porque é um evangelho que retira a liberdade das pessoas. E depois tudo que segue. Nos próximos capítulos a gente vai ver. E Paulo se surpreende com a rapidez com que Gálatas, que tinha adotado o evangelho da liberdade, abandonou e passou a confiar na lei, na circuncisão, no Antigo Testamento, em Moisés, sendo que isso não pertencia a eles. Não é uma comunidade formada por judeus, uma comunidade formada por gentios, por gente que veio que está no mundo helênico, está no mundo grego. Do 11 até o 24, nós temos Paulo, então, falando de sua vocação,
vai dizer que desde o ventre materno ele foi chamado, da sua formação, vai contar toda a sua formação dentro do judaísmo, e da sua missão, de como que o encontro de Jesus no caminho de Damasco muda a perspectiva dele. Vai defender a origem divina do evangelho, para dizer o seguinte: não é um evangelho inventado pela minha cabeça, é o evangelho de Jesus. Vai contar a sua história dizendo que era o mais judeu dentre todos os judeus, que foi chamado desde o ventre materno, recebeu a revelação e foi enviado para ser o missionário dos gentios. E aqui vai aparecer uma tensão que tem dois centros. Um centro é Damasco, onde estão os cristãos helenistas, e Jerusalém, onde estão os cristãos que vieram do judaísmo. Paulo tem uma compreensão teológica que ele adquiriu com essas comunidades helenistas, que eram comunidades mais inclusivas, eram comunidades que não exigiam a circuncisão, cumprimento da lei mosaica, que tinham uma compreensão de cristianismo aberto ao mundo. Para ser cristão, tu não precisa se tornar judeu. E a comunidade de Jerusalém, sobre a qual tinha essa tradição judaica, tinha um peso bem maior. Então, ele vai de Damasco, tem outras voltas ali que ele dá em outros lugares, mas importante que depois da missão é que ele vai para Jerusalém, se encontra com Cefas e Tiago, duas grandes colunas dessa igreja de Jerusalém. Diz que ele era desconhecido do povo da Judéia, mas que por lá sabiam da sua fama. Qual a sua fama? De ser um perseguidor dos cristãos, no primeiro momento, e depois um evangelizador do mundo gentil. Então, há duas compreensões de cristianismo aqui. Uma, a gente precisa se tornar judeu, aderir à tradição, aderir à lei, para depois se tornar cristão, que é isso que os perturbadores, os intrusos, os judaizantes estão querendo impor sobre os gálatas, e a compreensão da igreja de Damasco e de Paulo, de que não precisa alguém se tornar judeu para depois se tornar cristão. Que Cristo nos libertou de tudo, inclusive da lei. E Paulo não titubeia de dizer que essa compreensão dos helenistas de Damasco, que a sua compreensão é a compreensão de Deus. Vai dizer, aqui está a compreensão de Jesus. Essa é a compreensão de evangelho de Jesus. Esse é o único evangelho verdadeiro. E a gente vai dizer, mas o Paulo, da onde que ele tira essa segurança, né? Da onde que ele tira essa certeza? Da onde que ele sabe que a gente não precisa se tornar judeu para se tornar cristão? Uma das questões que a gente vai trabalhar lá no grupo depois. Então, o trabalho em grupo, a gente vai seguir a mesma dinâmica. Tá? Peço que vocês não fiquem presos às perguntas. As perguntas, elas são provocações, assim, gerais. Tá? Não é, temos que dar a resposta da 1, da 2 e da 3. Não, cada um fala aquilo que leu, aquilo que descobriu aqui no texto e reage, talvez, a alguma dessas provocações que eu trouxe. Ou se tem mais uma pergunta dessa, ou faz um comentário geral sobre elas, mas não é uma coisa assim que precisa ter a resposta de cada uma. A primeira é, hoje em dia, há verdadeiros e falsos apóstolos? E se há verdadeiros e falsos apóstolos, como diferenciar um do outro? Como é que a gente consegue dizer, esse é um apóstolo verdadeiro? Esse não é um apóstolo verdadeiro. Porque a questão que estava lá em Gálatas é, quem é que é o apóstolo verdadeiro? São esses intrusos que vieram ou é Paulo? Qual é o evangelho verdadeiro? É o de Paulo ou é o deles?
Hoje também a gente pode se perguntar, mas qual é o evangelho verdadeiro? Quem é o apóstolo verdadeiro? Como é que eu vou saber diferenciar um do outro? Segunda, de que forma o evangelho tem sido corrompido nos dias de hoje? Eu acho que dessa corrupção a gente tem que falar mais dela. O pessoal gosta tanto de falar em corrupção, então tá, vamos falar de uma corrupção boa aqui. Ó. De que forma o evangelho tem sido corrompido nos dias de hoje? Veja que Paulo diz, não há outro evangelho. Eles estão pregando outro, mas não há outro, é um só. E eles estão corrompendo o evangelho. Isso que eles estão dizendo para vocês que evangelho não é evangelho mesmo, hein? Abra um olho. Isso é uma corrupção do evangelho. Tem gente por aí hoje pregando o evangelho corrompido, apresentando o evangelho corrompido, mostrando como evangelho aquilo que não é evangelho. E aí está ligado com a primeira. Se mostrando como apóstolos sem ser apóstolo. Como saber qual é o verdadeiro evangelho? Como é que eu posso saber qual é o verdadeiro evangelho? Creio que são perguntas muito atuais para o Brasil, né? A gente tem a bancada BBB, a bancada da Bíblia, da Bala e do Boi. Do Boi, da Bíblia e da Bala. Essa bancada do Boi, da Bíblia e da Bala, que é uma das bancadas, a bancada super conservadora do Brasil, contra tudo que possa ser em benefício do povo, de políticas públicas, dos movimentos sociais, né? Defende o agronegócio, criminaliza os movimentos sociais, defende o armamento da elite que pode comprar arma, né? Bancada da morte, e que usa a Bíblia para impor sobre as pessoas uma série de comportamentos e normas morais conservadoras. Não é uma leitura popular da Bíblia, não é uma leitura pé no chão da Bíblia, não é uma leitura libertadora da Bíblia. Mas quem diz que eles não estão certos? Se alguém chegar e dizer para nós, não, mas a forma correta dele é a Bíblia, é daquele pessoal. Como é que a gente vai dizer que o apostolado deles não é verdadeiro e por que o nosso é? Enfim, essas são as questões assim mais gerais, né, que eu gostaria de trazer para vocês. Até já passou do meu tempo aqui. Pessoal, vamos lá então para a gente ganhar. Eu acho que era o aparelho dela. Ver se a gente consegue fazer uma discussão, uma reação aos grupos. A gente ouve cada um dos grupos, pede que não repitam aquilo que já apareceu, né? Para a gente ter um relato mais enxuto e a gente poder debater também. O grupo 1 estava eu e a nossa relatora é a Alcione. Vamos ouvir. Então, a primeira pergunta... Está me ouvindo? Eu estou com o microfone ligado? A primeira pergunta é como diferenciar verdadeiros e falsos profetas, né? Então, a gente discutiu no grupo que o verdadeiro apóstolo, né? Desculpa, ele não elimina, né? Ele inclui a todos. E os seus atos, eles são pautados no amor. Eles têm que estar do lado do bem, né? E quando as pessoas seguem somente os ritos da igreja, não olham as necessidades das pessoas, não são solidárias, né? Defendem a sua própria tradição e se distanciam do evangelho, se dizem religiosos, mas são racistas, homofóbicos. Essas pessoas a gente viu como falsos apóstolos, né? O evangelho, a gente discutiu que ele é acolhida, ele não defende, né, essas tradições conservadoras e muitas vezes essas tradições elas excluem as pessoas, não acolhem as pessoas. Aqueles que optam pelo mal corrompem o evangelho. A mídia, também foi discutido que a mídia também é um instrumento que corrompe.
os programas católicos, que são verdadeiros shows, né? Distantes da realidade, da nossa realidade, distantes do Evangelho. Muitos grupos, eles não querem libertar, né? A liberdade que a gente vê Paulo falar de Jesus, né? Ele quer aprisionar as pessoas, né? Eles corrompem o pensamento das pessoas, se aproveitam das fraquezas das pessoas e corrompem. Então, as verdades humanas, elas estão sobrepondo ao Evangelho de Jesus, está se opondo à vida. A missão de ser discípulo hoje de Jesus parece que se tornou uma profissão, né? É um reino falso, né? Eles disseminam um reino falso. São para poucos, não para todos. Poucos são os que estão dentro desse reino, né? Eles são aqueles grupos minoritários. O evangélico, pessoa que se diz evangélica, ela teria que ser inclusiva, livre diante das leis que geram desigualdades, exclusões, e que a gente está vendo é o contrário. A verdadeira corrupção do evangelho, né? Hoje, os perturbadores continuam, como naquela época, causando a desordem da sociedade. E hoje eles estão tentando mudar o evangelho de Cristo. Estão impondo coisas que não encontramos no evangelho de Jesus. Então, assim, eu não falei sobre as perguntas, mas, de um modo geral, foi o que foi discutido no grupo. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Bem. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Nós estávamos com a Miriam, com a Gladys, e tivemos a visita da Maria no finalzinho ali. Alguém gostaria de acrescentar algo? Não? Não. Grupo 2. A Gladys, quer falar, Gladys? Não, obrigada. Falei que não gostaria. Ah, tá. É que apareceu aqui tardiamente agora. Uhum. Grupo 2. O grupo 2 é Terezinha, Pedro, Vânia, noviciado lá de Goiás, que é uma turma de 5 ou 6, 5 pessoas de lá, e mais a Cleri. Sobre a primeira questão, os falsos e verdadeiros apóstolos, como diferenciá-los? Os falsos podem atingir mais pessoas e com poder destruidor. Falar sobre Deus chama muito as pessoas que estão em situação de fragilidade e de morte, desalento. Torna-se um terreno fértil para os que corrompem o evangelho. É buscar a origem, o histórico das pessoas, o contexto e as motivações desse apostolado falso, no caso. O oportunismo também gera os falsos apóstolos, que busca muitas vezes seus próprios interesses. A falta de coerência entre o que está nos evangelhos e o que eles pregam. Grupos que ousam até criticar o Papa Francisco, dizer que é um Papa falso, que é o anticristo, as coisas que andam dizendo ali tudo. E algumas pessoas ficam até em dúvida, de tanto dizer uma coisa, acabam colocando as pessoas na dúvida. Aí temos que investir em trabalhos de comunicação. Os falsos apóstolos têm armas poderosas que convencem as pessoas. Essas mídias, inclusive de igreja ou de pessoas que se dizem de igreja. Os falsos profetas, ontem como hoje, são aqueles que mostram uma face sedutora, com falsas promessas de uma vida melhor e não de ações humanizadoras. Palavras deles estão ligadas ao consumismo. Isso não é uma humanização, isso é um individualismo todo também no consumismo. E é um exemplo maior que Jesus deu de distinguir pelos frutos. Pelos frutos conhecerão quem são os verdadeiros e os falsos. E que forma o evangelho é corrompido? É quando se usa um texto e tira do contexto. Serve para um pretexto. Quer dizer, atende um texto e tira um texto isolado para usar nele nas partes que satisfazem os interesses. Um exemplo que a gente deu lá tem um indivíduo que falou que a verdade vos libertará. Mas no mesmo texto que Jesus falou aos judeus, também diz que o diabo é o pai da mentira.
Então, se ele não está falando a verdade, então ele está com o diabo. Então, só que ele só diz a primeira parte, não diz a segunda. Como saber qual é o verdadeiro evangelho? Baseado pelo que Paulo falou, o verdadeiro é aquele que não tira a liberdade. Está lá em Gálatas 5:1, no caso. É pela liberdade que Cristo nos libertou, no caso. O verdadeiro evangelho inclui as pessoas. Falta de conhecimento leva, inclusive, como deu um exemplo, padres, de tirar textos de novenas que falam sobre LGBT, comunidade LGBTQIA+, ou já acho que é ideologia de gênero, coisa assim tudo. Isso também levou a falta de convicção de lideranças a aceitarem muitas críticas destrutivas feitas à campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Se alguém mais quiser no grupo complementar. Obrigado pelo relato, Pedro. Grupo 3. O grupo 3 era o nosso. Nossa, era Neila, Lilian, Íria, a Maria do Carmo e a Adélia, que a Adélia acho que caiu. Tá? Mas Leila, eu, por exemplo, não escutei nada. Todo o tempo só travava. Não escutei nada mesmo. Só aquele barulho. Eu não entendi nada. Não deu para ouvir nada. Que a internet tá ruim. Tá bem ruim. Então, mas a gente... Ai com isso. Então, a gente discutiu, assim, os que conseguiram participar, né? É que hoje a gente vive uma realidade e que se proclama muita coisa como verdades do Evangelho, né? E que às vezes, não por maldade, e outras por pura maldade mesmo, sabem o que estão fazendo, mas muita gente não por maldade, mas por viver uma fé de tradição, né? Por fazerem uma leitura um tanto fundamentalista e não com muita clareza, né? E Paulo coloca que o verdadeiro apóstolo é aquele que segue as verdades de Jesus Cristo, né? Que coloca que é simples, que é humilde, que é comprometido com o outro, com a vida do outro, com o amor. E hoje o que é corrupção? Hoje a gente vê demais. Nosso processo aqui parece que a gente deu uma guinada de 50 anos, né? Na mentira, nos fake news, nos dizerem mentira e nos colocarem como se fosse a verdade de hoje. É usar o evangelho em proveito próprio de uma cultura, de um mundo liberal, onde o capital está posto e agradar os poderosos vem em primeiro lugar. Isso de todas as igrejas, não vamos dizer uma igreja sim, de perseguir as matrizes africanas e outras, de todas as igrejas também, né? De ter muito preconceito. Para nós, isso é a corrupção do evangelho hoje. Como saber qual é o verdadeiro evangelho? É aquele que prega o amor, o comprometimento com o outro, é o que luta por libertar, por tirar as amarras da opressão, por tirar a canga, né? Nós temos ali em Mateus 11, que ele fala muito disso, que Cristo ele veio para nos libertar e tirar toda a opressão. E o que nos oprime hoje, o que nos angustia, a gente tem que ficar com o pé atrás. Muitas vezes nós, por boa fé, nós acompanhamos conta o que não é verdadeiro. Né? Quando a gente se dá conta, está metido num emaranhado de fake news, de mentira,
de falso evangelho, e isso até mesmo dentro das nossas próprias igrejas, para agradar o conselho da igreja, os poderosos que mantêm a estrutura. E essa é uma grande falha nossa, é de termos estruturas pesadas, que precisam de muito para se manterem. Então, muitas vezes, isso nos escraviza, isso nos tira a liberdade e nos faz vivermos escravos de um sistema onde quem manda é o capital. E por aí que entra a corrupção. Algo mais? Grupo 3? Eu queria falar eu ia citar logo diretamente, por exemplo, o Congresso está cheio de quem? De deputados, de senadores falar em nome do Evangelho, em nome de Jesus, quando a gente sabe que eles corrompem todo mundo, corrompem o pobre, corrompem o negro, os LGBTs, e a corrupção, eu acho que ninguém escapa, porque é verdade, ninguém, porque a gente fala neles, mas também, às vezes, a gente corrompe em alguma coisinha, em alguma coisa pequena, mas se corrompe, principalmente falando em nome do Evangelho, em nome de Jesus, né? E tantas igrejas aí, canais de televisão aí, né? E a gente vê que é que ensina um ensinamento de Jesus, como? Tirando proveito, né, do próprio pobre, com dízimo, com ofertas, com isso, com aquilo. Então, está cheio disso. Até mesmo canais de televisão da Igreja Católica. Obrigado. Grupo 4. Oi, estão me ouvindo? Alguém é o grupo 4, hein? Porque no nosso grupo ninguém observou Era qual é o eu, grupo. Oi, Hildon. Tem alguém que é grupo 4? Eu? Não teve, não, só até o 3. Não? Então somos nós. Vocês nos capturaram antes de nós escolher o relator, viu? Viu, Hildon? Tem o Valdir, que é o grupo 4. O Valdir? Ah, bom. Então vai. Era eu, o Murilo e a mãe dele, que estava participando lá um pouquinho, né? Muito querida ela, a Ivolete, e parece que entrou o Beto, mas ele não conseguiu se conectar com a gente. Eu até já mandei para o grupo aí uma sistematização que eu fiz. Agora, quero deixar claro assim, né? Quando a gente faz uma sistematização, a gente sempre corre o risco de acentuar as ideias da gente, e às vezes dificuldade de acolher a ideia dos demais companheiros ali, né? Mas vou tentar apresentar aqui, depois eles, se quiserem acrescentar, acho que podem e devem acrescentar. Primeiro, o Paulo, ele anunciava um Jesus crucificado, né? Portanto, diante do império opressor da Pax Romana, paz que acontecia quando os povos se submetiam, né? Era a paz dos cemitérios daquela época, os cristãos afirmavam, e Paulo, portanto, com eles, né? Era isso que ele defendia, um crucificado como referência basilar do seu projeto de vida por este império. Portanto, era uma salvação que vem de outro tipo de paz, que é a paz baseada na justiça, na igualdade, na fraternidade, sororidade, na igualdade entre todas as pessoas. Portanto, ser cristão, portanto, ser discípulo de Jesus e também apóstolo, continuador do seu projeto, né, era assumir a defesa dos crucificados. Portanto, anunciar Jesus crucificado, na prática, era assumir como
continuação da obra de Cristo, a defesa dos crucificados diante do poder imperial romano. E também denunciar todos os esquemas religiosos que justificavam essa opressão ou justificavam interesses particulares e não a defesa do bem comum para todos. E ali entrava também a religiosidade judaica, né, que diante do Império Romano tinha negociado algumas vantagens lá, que permitia que elas mantivessem seu culto, a vivência de sua religião, sem necessariamente ter que adorar o imperador, mas, ao mesmo tempo, os submetia, né, os fazia calar enquanto, né, convocados ao profetismo diante da extorsão e da opressão do Império Romano. Portanto, outra ideia muito forte, né, em Gálatas ali é a salvação não é fruto de méritos, né, da ação da meritocracia de cada um, individualmente cumprindo ritos e tudo mais, como se o amor de Deus sempre tivesse que ser comprado de novo, né, para evitar que ele nos julgasse e nos condenasse, e o pior castigo era sermos condenados ao fogo do inferno, né? A salvação de Deus é dom, é graça, e cabe a nós acolhê-la e vivê-la, que eu acho que é o que é a fé, né? Fé é acolher, é assimilar, é deixar que esse amor de Deus haja em nós no amor aos outros. E ser livre, em Gálatas, acho que é isso aí, né? É deixar que o amor nos leve a viver para os outros, nem que isto custe a entrega da própria vida, como nos mostrou Jesus. Portanto, não é cumprir ritos, não é cumprir leis apenas, não é, oferecer holocausto, participar de missas, rezar terços, mas é viver concretamente o amor ao próximo para que tenha mais igualdade entre todos. Portanto, esse é o projeto do seguimento de Jesus, né? E uma coisa que a gente conversou também um pouco, como é que foi esse processo do Paulo, né? Fala muito de uma experiência pessoal dele com Deus, mas eu acho que essa experiência, ela realmente se radicalizou quando ele conviveu com o testemunho dos cristãos. Por exemplo, Paulo parece que estava junto lá no assassinato de Estevão, né? No martírio de Estevão, né? E ele perseguiu cristãos, isso ele afirma nas suas cartas, né? E foi percebendo a fidelidade, o amor, o exercício da misericórdia, o testemunho dos cristãos, que acho que fez Paulo questionar o seu fanatismo, né? O seu fanatismo judaizante, né? E fez ele ser tão ferrenho da defesa da liberdade no espírito, né? Porque ele viveu na sua vida pessoal o quanto pode, né? O quanto aquele jeito de viver de forma legalista, aferrado ao cumprimento de regras e mais regras, né, pode alienar e destruir a vida de alguém, né, e a vida dos outros, né? Portanto, a experiência do amor, se ele não encontrou pessoalmente Jesus Cristo, apesar de serem conterrâneos, né, e contemporâneos, vamos dizer assim, né, mais contemporâneos do que conterrâneos, ele encontrou Jesus na vivência das comunidades, e foi nelas que ele pôde fazer essa experiência de viver um novo projeto de vida, do qual ele se tornou um apóstolo dos mais radicais, dos mais apaixonados, né? Então, acho que atualizar Paulo hoje, acho que é assumir este projeto, o projeto de um Jesus crucificado pelo império, cujo compromisso é com a libertação dos crucificados pelos impérios que continuam hoje oprimindo a vida das gentes. E ser um falso apóstolo é usar a religião para justificar essas diferenças, naturalizar essas opressões, né? E pior, né? E dar uma, como é que dizer, um verniz religioso a uma opressão que precisa ser denunciada. Murilo e Volete, vocês querem falar alguma coisa? Pode, tá Não, bom, não, falaste tudo. Falaste tudo, mas eu queria só colocar só uma coisinha assim, né, que se prega hoje, né, as pessoas em cima desses com o microfone na mão, né, hoje querendo impor aí as suas regras, os seus dogmas, né, assim, esse evangelho que as pessoas põem hoje nas pessoas, né, assim, a fé das pessoas é tão pequena, né, hoje, vamos falar aqui do mundo católico, né, que
a fé que é apresentada hoje é, vamos dizer assim, no ímã de Maria, né? Essas pessoas que, principalmente, quando eles apresentam hoje essa forma de evangelizar, né? Querendo impor uma Murilo. corrente em você, né? Você tem que se consagrar. Cortando, Murilo, a gente tá com dificuldade de te ouvir aqui. Precisa você... Quem sabe a gente vai para o grupo 5 e depois do grupo 5, depois do grupo 5, se o Murilo melhorar, ele complementa. Pode ser? Deixa só uma coisa que a gente comentou também aqui, não sei em que medida Gálatas aprofunda isso, mas acho que em outras cartas de Paulo, né, que não é só esse ritualismo judaizante, mas a fuga para um espiritualismo vazio também né, também merece um combate muito duro, né? Portanto, o Jesus de Paulo é um Jesus histórico, humano, crucificado, né, vivendo nas periferias, não é um Jesus espiritualizado e tal, né? Câmbio. Então fazemos isso. Vamos para o grupo 5. Daí, se o Murilo, depois do grupo 5, melhorar a sua conexão, ele volta. Pode ser, Murilo? Ele nem está nos ouvindo. Vamos, então, para o Wilton? Pois é, nós não chegamos a escolher o relator, então eu vou rapidamente dizer algumas coisas e depois o Edson, que era do nosso grupo também, de Pelotas, o Padre Valdecir, lá de Pernambuco, e a Marina, de São Paulo. Podem então fazer seus complementos. Quanto à segunda questão, acho que não há nada mais a dizer do que já foi dito. Nós, como que colocamos a primeira e a última questão juntas, né, que a resposta, no fundo, pareceu não ser a mesma, e então, o verdadeiro apóstolo, aquele que anuncia o verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? Aí destacamos a opção pelos pobres. Não só porque esta foi a prática de Jesus, mas porque a própria carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 10, diz que a conclusão da grande assembleia em Jerusalém foi cuidar dos pobres. E isto fizemos com atenção. E ao Paulo colocar o centro da carta, que é Gálatas 3:28, ele coloca as maiores vítimas, ou defende as maiores vítimas, os escravos, que eram os pobres, diante dos seus senhores, as mulheres, que eram as vítimas naquele patriarcado, especialmente dos homens, etc. Então, a questão dos pobres. E, de um lado, isso, e, por outro lado, ampliamos como um projeto em confronto com o Império Romano, um pouco como o Grupo 4 já colocou. Porque nos primeiros 5 versículos da carta, aparece 3 vezes a palavra Deus, 3 vezes a palavra Pai, 2 vezes a palavra de Jesus, ou Messias, Libertador, Salvador, uma vez graça e paz, e mais uma vez, glória. Glória para Deus. Então, todo mundo sabia que quem merecia aqueles títulos, ou merecia glória, etc., era o imperador de Roma. Ele era considerado Deus, ele era considerado pai da pátria, ele era considerado o Messias, Salvador, Libertador, e ele era considerado o Senhor do mundo. E ele era o único que merecia glórias, honra. E aqui tudo isso é tirado do imperador e passado para Deus e para Jesus. Então, é a defesa, na verdade, de um projeto violento de opressão colonialista que escraviza os povos, os pobres, e, por outro lado, o evangelho é o evangelho que defende os pobres e que reconhece em Deus aquele que é nosso Pai, que é nosso Senhor, que é nosso Salvador, que merece glórias, e que é o Deus que nos salva gratuitamente, graça, e sua paz vem da justiça,
e não da violência e da vitória romana. Então, esse projeto que defende a liberdade dos povos. Não sei, Edson, você gostaria, e Marina, e Não, tá bom, tá Padre ótimo. Valdeci, algum complemento? Tudo tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Pronto. Então tá. Murilo, como é que tá a sua conexão? Melhorou? Não sei se ele está entre nós ainda, Frei João Asmar. Ele está. Só que ele está tudo fechado. O microfone fechado. Você não consegue abrir aí, não? Não. Tá. Infelizmente temos esses problemas técnicos. Pessoal, então sempre uma riqueza, né? A riqueza maior do encontro é aquilo que a gente debate no grupo, né? A riqueza maior nem é aquilo que a gente está compartilhando aqui, porque o compartilhamento sempre é uma síntese. A riqueza maior, creio eu, fica lá no grupo, onde a gente debate, mas esse momento de partilha também é importante. Certamente tem abordagens muito afins aqui de um grupo e de outro, né? E complementares, inclusive, de um grupo e de outro. E nós temos ainda, então, alguns minutinhos, temos 7 minutinhos até o nosso final. A ideia é da gente pontuar, assim, o que chamou a atenção nesse plenário, que relação a gente faz do que um grupo falou com o outro, o que o outro grupo nos trouxe que a gente talvez lá no nosso não tenha conseguido ver e foi legal de ver aqui. A palavra está aberta para quem quiser usar. Vamos levantando as mãozinhas ali, o reverendo Edson começa, e os demais vão levantando as mãozinhas e a gente vai dando a palavra. Pode começar, Edson. Eu agora descobri nos meus alfarrábios esse livro que eu ganhei em 2003, eu acho. Não sei se tu conhece do Comblan, do Padre Comblan. Então, ele trata muito bem desse assunto da liberdade. Ele fala da liberdade, vocação para a liberdade. Então, eu vou ter que reler ele. Vou ter que reler ele para aprender mais. Porque isso é uma droga, né? Depois que a gente lê, talvez fique uma poeirinha lá no fundo. Bom, mas o que eu... Né? Agora, estava vendo ali, digo, mas eu tinha aquele livro do Comblan para ler, para ver. E ele fala que o Evangelho de Paulo, ele vai falar o Evangelho de Paulo, tem um monte de coisa. João, ele fala também, eu acho, né? De João também. A liberdade no quarto Evangelho. Deus é liberdade. Vou ter que ler todo. Pô, mas é que eu comprei o Escravidão para ler, que são sei lá quantas páginas para ler. Não sei como é que eu vou fazer. São leituras que a gente pode e vai relembrando, né? E que vai juntando. Esse do Comblan é fininho, assim, né? Neila. Deixa eu abrir aqui. O que eu achei convergente em todos os grupos, foi que o Hildo falou bem ali, mas que todos os grupos convergiram para opção pelos pobres. O verdadeiro apóstolo é aquele que vê Jesus no outro, no necessitado, no explorado, no empobrecido, no crucificado. E o Valdir completou bem ali o embate entre o império, né, e o evangelho de Jesus. E nós não estamos diferente. Nós estamos num embate bem duro, né, do que é pregado pelo império, né, pelos impérios, não diria um império, o império político, o império das igrejas, o império do poder, né? Nós estamos também nesse embate do verdadeiro evangelho e do falso evangelho. E parece que muitas vezes o falso evangelho, o falso apóstolo tem tomado o lugar do verdadeiro.